Sejam todos muito bem-vindos ao ApexCast, o podcast oficial da Apex Brasil. Eu sou a Luíta, sou comunicadora, apresentadora do reality show de empreendedorismo Shark Tank Brasil e também sou empreendedora. Quem nunca esteve por aqui, é um prazer ter vocês aqui com a gente. E quem já esteve, bem-vindos de volta, que bom que vocês voltaram. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário e compartilha, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito delicioso, hein? Já vou dar um spoiler. E se você estiver nos ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, também já avalia nosso episódio e encaminha para quem você acha que vai gostar desse papo. Olha, nessa temporada do ApexCast, a gente tá trazendo aqui alguns empreendedores brasileiros que erraram bastante e também acertaram bastante nesse processo de exportação e internacionalização dos seus negócios. E nesse episódio, eu trago aqui um papo delicioso sobre uma comida tipicamente brasileira, o açaí, que está sendo levado para o mundo pelo Murilo Laveso, fundador da Açaí Town. E ele vai contar pra gente como ele criou uma pequena lanchonete na cidade de Tatuí, interior de São Paulo. E hoje ele exporta açaí para mais de 3 continentes, Murilo. Bem-vindo! Eu que agradeço, Luíta. É um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de passar um pouco de conhecimento para outros empreendedores que talvez estejam na mesma situação que eu já tive alguns anos atrás. E, bom, o açaí entrou na minha vida, assim, meio que indiretamente, porque eu trabalhava com tecnologia aqui em São Paulo, capital, e sou do interior, ficava, hoje a atual esposa, na época a namorada, ficava em Tatuí, onde hoje a empresa está estabelecida, só que a minha cidade natal é Leme. Eu ficava nesse triângulo nos finais de semana, e num deles eu acabei conhecendo o modelo do açaí na tigela. Era até um amigo meu que estava empreendendo nesse modelo, e despertou, chamou muita atenção, porque açaí eu me lembro de conhecer, acho que dos anos 2000, 2001, assim, sair do colégio, em casa de vitamina, tomar açaí na tigela, mas não era um negócio tão difundido igual era hoje. E aí eu comecei, quando eu ia para Leme, para minha cidade, eu comecei a frequentar, a tomar açaí e comecei a gostar. E aí eu, minha namorada na época, e era um amigo, né? Um amigo meio próximo, e comecei a conversar com ele, né? Poxa, o que precisa para fazer? A gente viu que dava para levar esse modelo em Tatuí, que Tatuí ainda não tinha. E começa ali, né? Trabalhando em São Paulo, vida corrida, né? Tecnologia, assim, sem parada, só que ficou aquele desejo de, poxa, deu certo em Leme, eu acho que dá certo em Tatuí. Aí a gente começa a pesquisar o mercado em Tatuí, ver que não tinha esse modelo de açaí na tigela. Isso é 2013, mais ou menos. E a gente vê que tem uma oportunidade ali. A partir dali eu começo a encher muito o saco, né? Eu brinco que a história, né, do empreendedor, né, ela vem de estressar as possibilidades, encher o saco de bastante gente no final, mas é para uma causa boa. E comecei a ir todo final de semana, perguntar, acompanhar, e ele abriu as portas para nós, né? Comecei a ver como era a operação, como funcionava a cozinha. Ele fabricava de forma artesanal, né? Ali na casa de açaí dele, e a gente começou a ver os elementos, né, que a gente precisava, né? Primeiro era achar um ponto, né? E a gente começou a pesquisar. Era um ano que na cidade não estava com tanta disponibilidade assim de pontos para locação de comércio, né, lanchonete. E a gente quase meio que desistiu, porque era eu e a minha namorada. Ela era engenheira, né? Ela trabalhava numa empresa automobilística lá da cidade, e a gente não tinha muito tempo. Então, os finais de semana a gente buscava esses pontos, né? Então, por muitas vezes foi muito fácil a gente desistir, né? A gente, cada um está encaminhado, né, no seu trabalho, no seu emprego, né? Não tem por que procurar a famosa sarna, né, do empreendedor para coçar, né? Mas a gente
continuou, achamos um ponto, assim, não tinha muitas opções, a gente teve que trabalhar todo ele, né? Quem é empresário sabe aquele negócio de começo, né? Você ter que reformar, fazer banheiro, calçada, fachada, a gente precisou trabalhar ele inteiro. E aí o que aconteceu, né? A gente fechou esse ponto, foi em maio, né, de 2014, aí a gente já estava em 2014, basicamente ficou pronta a reforma em junho, tirei umas férias de 2 semanas aqui de São Paulo e fui para inaugurar, né? Fiquei uma semana, levei as meninas, a gente contratou 3 pessoas, levei as meninas a fazer o treinamento em Leme e retornei na outra semana a gente inaugura. A gente inaugurou basicamente na abertura da Copa do Mundo no Brasil, né? Mês de junho, inverno, já não é um mês tão calor, tenho escutado muito isso, né? Por ser um segmento de gelato, né? De sorvete, né? Entra nesse segmento. O ideal é testar no inverno, né? Porque se você tem movimento depois, o negócio explode. É melhor. No verão você se queima, né? Se você não conseguir dar conta, né? Então a gente começou no inverno. E beleza, inauguramos, o negócio foi indo, né? Aos finais de semana acabou eu voltar para Leme, né? O meu amigo acompanhava, né? Tirava muita dúvida com ele, mas era todo final de semana em Tatuí, era comprar os adicionais, né? Os recheios, né? Para lanchonete, era fazer o açaí, eu fazia de forma artesanal também, batia, deixava uma boa quantidade cheia, né? Deixava 2 freezer cheios para ir servindo durante a semana. E foi indo assim, só que o negócio começou 3 funcionários, 4 funcionários, 5 funcionários, 6 funcionários, estava crescendo assim, mês a mês, foi crescendo até meio que rápido, né, por a gente ter começado um período de inverno, embora foi um inverno mais ameno, e aí chamou a atenção, aí eu comecei a pesquisar, pô, tem ouro nesse negócio aqui, né, e ao mesmo tempo eu estava em São Paulo, trabalhei com muita startup, né, você acaba pegando esse espírito, né, de velocidade, de troca, né, de compartilhado, né, até por conta de investidores, né, às vezes eles investem em diferentes empresas, né, e faz compartilhar o conhecimento entre elas, né, para encurtar atalho, né, então tudo isso eu observava, né, eu via esses pulos do gato, né, empresas que eram desconhecidas e de repente despontavam, né, e isso eu falei, poxa, eu já coloquei minha vontade em prática, né, que era empreender, eu tô acompanhando essas técnicas, essas metodologias, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa por conta, né, num grau menor, né, o pessoal fazia nacional, mundialmente, né, aplicando essas questões, e eu falei, poxa, eu consigo trazer isso para o meu negócio que seja regional. E comecei a pesquisar mais, aí já fiquei meio mexido, né, conversando muito, né, com a Juliana, né, que era minha namorada, e falando, poxa, eu acho que vale a pena arriscar aqui, né? Mas a gente tem que dar um pulo certo, né? E fui pesquisar, mas empresário, né? Tinha medo do negócio ser uma moda. Ele estava crescendo muito rápido. E eu lembro que teve a questão das paleterias, né? A gente, assim, um ano antes tinha tido uma explosão de paleteria, né? Por onde eu trabalhava, assim, era uma cada quarteirão, né? Você andava na Augusta. As paletas mexicanas, né? E exatamente da mesma velocidade que elas apareceram, assim, ficou muito poucas, né? Então eu falei, poxa, será que não é uma moda? Será que eu não tô entrando num negócio que vai passar? Aí eu falei, poxa, eu preciso tomar uma decisão. Conversei muito com a minha esposa na época, falei, poxa, vou pedir a conta, né? Aquele negócio, tava estável, tinha tido promoção, assim, vida tranquila, né? Assim, tava na zona de conforto, e falei, poxa, eu acho que dá pra vir. Aí minha esposa falou, vem morar na casa do sogro e da sogra, vamos arriscar. E eu tô aqui, né? A empresa que ela tava era uma empresa bem estável, bem
tranquila, falou, eu garanto, né, vamos vir aqui, né, beleza, pedi a conta, né, estava atendendo um cliente muito grande na época, que estava tendo uma transição a joint venture, e aí eles falaram, não, poxa, você precisa ficar mais um pouco até acontecer todo esse processo, e aí eu pedi a conta em setembro, eu fui sair em janeiro, né, até fazer toda essa passagem, e aí beleza, vim, né, em janeiro de 2015, aí vim para Tatuí, né, saí de São Paulo, e falei, agora é vai ou vai, né, não tem volta, né. Esse já foi um grande acerto, né? Você focar no negócio. Eu vejo que isso é realmente determinante para os negócios darem certo. Quando a pessoa tem vários focos, empreender fica bem mais difícil. É problemático. E eu tenho essa dislexia, esse problema de querer abraçar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso, com certeza, assim, levei até onde dava o emprego. Na hora, o negócio estava dando certo, né? Ele mostrou que seria alguma coisa que daria para eu dar continuidade, e a partir desse momento a decisão tomada é foco total. E meu pensamento, né, acompanhando startup, tudo sempre foi canais, né? Abrir o máximo de canal possível, né? Pô, eu estava com ponto de venda, né? Uma loja, né? Numa rua, estava limitado, né? Acostumar com tecnologia, né? Venda na internet, assim, o mundo é o limite, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que, de alguma forma, começar a fazer isso com a minha empresa, né? O primeiro passo foi trazer o delivery, né? Eu não tinha delivery, fiz o delivery lá em 2015, fiz aplicativo próprio, né? A cidade, aqui em São Paulo, a gente já via os famosos marketplace, né? Os aplicativos de comida já estava começando a ter, mas no interior não tinha nada. A gente foi a primeira. Aí o amigo de Leme ficou chocado. Eu continuei, até hoje ele é parceiro, a gente compra, legal. Mas aquela época eu trocava muito, eu enchia muito o saco dele, né? Ia para lá, ele vinha para cá, né? Mas tanto é que montei o aplicativo e logo depois o fornecedor, falei com ele fez lá, assim, a gente legal. Conseguiu fazer muita coisa junto. Mas aí coloquei, né? Foi a primeira empresa, né, de comida ali da cidade até aplicativo, vendendo. Eu falei, poxa, eu sei fazer base, né? Então usava muita publicidade online e tudo mais para trazer o usuário, e isso ajudou, né? Veio mais uma veia de crescimento. Eu falei, poxa, eu preciso expandir, né? A gente tá pioneiro aqui, né? A gente colocou a bandeira, mas logo vai vir concorrência natural. Então, eu preciso abrir mais praças, né? Para meio que ter o mercado ali da cidade, né? Mas na época eu nem estava pensando assim, poxa, vou fazer aqui na região. Eu estava focado muito ali. Abri a segunda loja e nesse meio tempo eu já estava correndo com as informações, né? Assim, eu pensei, poxa, loja é um modelo, mas eu penso assim, preciso ter a fabricação, né? Para conseguir ganhar escala, né? Ter uma rede, uma capilaridade com distribuição, né? Estava pesquisando muito isso, conversando com meu fornecedor sobre isso, e aí já tinha algumas matérias, né? De quando eu tinha começado a olhar esse segmento de exportação de açaí, né? Eu já li algumas coisas, já tinha algumas grandes indústrias trabalhando, né? Despontando com isso, e aí eu fui pesquisar melhor, é aí que começa a surgir a Apex na minha vida, né? Aí numa dessas pesquisas, né? Pô, exportação de alimentos congelado, começo a fuçar na internet, e aí aparece o projeto Brazilian Flavors da Apex, que era um projeto setorial para o segmento de alimento, e descubro, né, que eles tinham um escritório em São Paulo. E aí liguei, marquei uma visita, né, e vim conversar, achei legal, cheguei lá no escritório, né, tinha exposição de muitos produtos, né, café, as embalagens, né, pão de queijo, né, pô, tudo que é do Brasil, né, chocolate, tinha dezenas, centenas ali de produtos. Eu continuei abrindo loja, cheguei a abrir 4 lojas, isso em 2015. Todas em Tatuí? Todas em Tatuí, até 2016. Aquela correria, né? A minha esposa ainda trabalhava na empresa, né? Ela me ajudava mais final de semana, à noite, e aquela loucura, né? Comprar, contratar, açaí ainda era eu que estava processando, depois que eu consegui direcionar, fazia em cada loja, fazia artesanalmente em cada loja. Não acredito! Era uma loucura, e só que eu comecei a mecanizar, né? A gente começou com coisas muito pequenas, aqueles liquidificadores
motor de 4 litros, alta rotação, aí depois aqueles maiorzinhos, aí depois eu comecei a colocar algumas máquinas já mais voltadas, né, para sorvete, né, porque era assim, não dava conta, dava muito trabalho servir, né, daquela forma muito rústica, né, a gente precisou ir colocando. Só que em cada loja tem uma operação dessa. Aí dava problema numa máquina numa loja, outra loja tinha que ir lá ajudar. Então, assim, você ficava maluco, assim, dia a dia, né? E principalmente quando tá calor que tudo acontece. E eu nessa loucura aqui, continuei, uma coisa que eu comento muito para os empreendedores, né? Desde o momento que eu saí de São Paulo, decidi viver de açaí, eu voltei muito para São Paulo, porque eu fiz muito curso, eu não era da área de alimentos. A minha formação já é exatas, né? Trabalhei com marketing, né? Mas mais voltado à tecnologia, e depois tive que me reinventar de novo, assim, num período breve, assim, uns 5 anos, em alimento. Vim fazer muito curso, né? Curso de picolé, sorvete, paleta, gelato, saber balancear, né? A parte nutricional, né? Saber chegar numa cauda legal, food safety, né? Segurança alimentar. Vim me especializar, fiz muito curso, muitas semanas aqui. Então é uma coisa que eu sempre falo, né? É a busca, né, pelo conhecimento do que você está se envolvendo. E aí, em que momento que você decidiu, então, efetivar esse sonho de exportar? Porque daí você falou que começou a ter a relação com a Apex, e aí você participou do PayEx, foi isso, né? Isso, 2016, aquela correria, curso e tudo mais, recebo o e-mail, né, um convite que ia ter um lançamento do programa em Sorocaba, foi no Parque Tecnológico, foi assim, um evento bem grande assim, que fizeram, né, com as autoridades, todo mundo presente. Eu recebi o convite, foi no meio de 2016, e lá foi passado, foi legal, teve case, teve pessoal da Apex apresentando, explicando como funcionava. Assim, de cara eu falei, poxa, é exatamente isso que tá faltando. E aí eles falaram, vai começar em novembro e boa. Né? Eu falei, onde põe o nome, né? Eu tô dentro. E foi assim que aconteceu. Novembro, eles iniciaram o PayEx e comecei a participar. Detalhe, eu só com loja, né, com lanchonete, não tinha uma produção. Sim. E nisso era bem interessante, porque o PayEx é um programa que basicamente alguma universidade, né, licitação, né, pega para atender, e aí você tem os extensionistas, né, os professores ali que dão o auxílio, né, eles vão fazer um acompanhamento da empresa, né, faz uma avaliação, um perfil, né, levanta, né, toda a questão da empresa, né, maturidade e tudo mais, eles vão em loco, né, puxar essas informações, e ali a gente já começa esse relacionamento. E o principal era as aulas, né, até o pessoal brincava que era quase uma pós-graduação, né, de comércio exterior, né, porque praticamente a cada 15 dias era as quartas-feiras, era o dia inteiro, começava 8 da manhã e ia até 5, 6 horas da tarde. Olha, quanto tempo? Era um ano e meio, era esse programa. E durante o programa você tinha essas aulas a cada 15 dias, né? Na época era o pessoal do Vanzolini, que acho que tinha ganhado a licitação para ir até Sorocaba, na Exanc na época. E a gente tinha esse conteúdo, né? Que era direito internacional, precificação, marketing internacional, design de embalagem, parte, né, de transporte, né, operador logístico, despachante. Eu sondava todo o mundo, né, que você precisa, todos os stakeholders, né, que você precisa trabalhar, né, quando você pensa em atingir o mercado financeiro, né, a adaptação, né, da empresa, né, você fazer esse processo de internacionalização. Eu só queria deixar aqui também o site, né, da Apex, para quem quiser conhecer mais sobre o PayEx, antes da gente ir para essa parte mais prática dos erros e acertos. Para quem não sabe, gente, o PayEx, como o Murilo falou, é o programa de qualificação para exportação e é oferecido pela Apex Brasil para empresas que querem iniciar esse processo de exportação de uma forma mais planejada, mais segura, e como ele exemplificou muito bem, olha, se
tudo, absolutamente tudo para te ajudar a fazer isso da maneira mais organizada possível, né? E é feito o PayEx em parceria com universidades, centros de pesquisa e federações da indústria em regiões que têm potencial exportador, tá? Mas você pode saber mais sobre isso acessando apexbrasil.com.br. Agora sim, quero saber do maior erro que vem aí. O maior erro começa com essa primeira, a gente brincava, a startup do açaí, né? Porque assim, era um barracão muito pequeno, 120 metros quadrados. Eu aluguei no centro da cidade, assim, Tatuí é uma cidade mais antiga, né? Então, aquela infra mais apertada, né? As ruas não são tão largas, calçada apertada. E, beleza, vou começar uma fábrica ali no centro, né? E ainda numa rua paralela do hospital ainda, para ajudar. E arrumo 2 containers, né? Eu falo, bom, vou fazer a produção, fui pesquisar, né? As regras, tudo. E aí eu arrumei 2 containers, né? Reefer, né? Aquele inteiro de inox por dentro. Falei, vou pegar um container para fazer de estoque, né? Dividir ele no meio, coloquei 2 máquinas, um para produto acabado e outro matéria-prima, e o outro, um container menor de 20 pés, não dá nem 15 metros quadrados. Eu vou colocar a produção, vou colocar as máquinas, né? Era trituradora, a máquina contínua de sorvete, vou colocar ali e vou parar de fazer em cada loja a produção, né? Centralizo ali, resolvo a loja, já tenho um projetinho e começo a testar a distribuição. Já tinha... Só para eu entender, você então trazia do norte da Amazônia a fruta. Você já fazia isso antes nas lojas? No começo, eu tinha um atravessador, que era o meu fornecedor lá do sul de Minas. E ele já te entregava aquilo no formato gelato? Ele entregava na polpa. A gente processava essa polpa, né? Batia, fazia a nossa blend, né? A nossa mistura lá. E eu comprava por meio de atravessador, porque eu era pequeno ainda, claro. né? Eu comprava pequenas quantidades, né? Embora, assim, foi crescendo muito o consumo da loja, né? Na época, assim, pequena era 4 toneladas, 5 toneladas. E quando eu fui para a fábrica, eu já estava de olho nisso. Eu preciso sair do atravessador. Muito parceiro até hoje, a gente tem muita troca, faz às vezes algumas coisas junto. Mas eu falei, poxa, agora eu preciso seguir com as minhas pernas, preciso conhecer, né, quem são os fornecedores, né? Aí que eu começo a ir atrás das indústrias, né? Conhecer quem eram os principais players, né? Já estava fazendo Apex, né? Sabia que tem essa questão de rastreabilidade, né? Da importância, né? De você saber da onde vem toda a cadeia, né? Dos processos, né? Desde da colheita, né? Onde está o pé de açaí até chegar na nossa porta. Então, aí a gente já começou a fazer uma seleção ali, né? E isso foi uma consciência que o PayEx te trouxe, porque o mercado externo exige essa conscientização, é isso? Perfeito, exatamente. A gente já estava alinhando, porque assim, opções tem muitas. Sim. Só que assim, aí como você vai garantir que a empresa é socialmente responsável, ambientalmente, né? Trabalho infantil, são muitas questões envolvidas, né? E assim, aqui no Brasil, infelizmente, muitas vezes não tem esse amadurecimento, né, do consumo. Então a pessoa, ela está preocupada com o preço, né? Assim, é um outro amadurecimento de mercado. Então, lá fora já é diferente, né, pessoal? Ele quer saber qual é o âmbito, né, que a empresa dele vai associar o produto, né? Pô, tem alguma coisa dessa envolvida, né? Alguma coisa negativa nesse sentido? Então, tudo isso é importante, né, para você conseguir executar, né? Você ter êxito numa operação dessa. Importantíssimo. Então, a gente já levantou, né? Já sabia, poxa, questão de preço, teria muitas outras opções, assim, melhores, né? Mas que atende os requisitos, a gente começou a já ver foi afunilando. Exatamente. Você entra num funil que você fica com uma meia dúzia ali, que você consegue trabalhar com segurança. É bem mais meia dúzia, assim. Sim. É só força de expressão, mas aí, né, nesse tempo, né, a gente já estava em negociação e a gente começou a homologar, né, os fornecedores.
De novo, voltamos lá. A fábrica no centro de Tatuí, do lado do hospital. A startup, né? E aí você começa já a ter os primeiros problemas, né? Aí deixo de comprar com o meu antigo fornecedor, né? Era caminhãozinho pequeno, tudo mais. Aí já faço uma comprinha um pouquinho maior, aí já começa a vir em carreta, né? Aquela carretona de 30 toneladas, 4 eixos no centro da cidade. Já não passava na rua de Tatuí. Perfeito, sim. Caminhoneiro descendo, falando que nunca mais voltava lá, é um pesadelo. Você arrumando problema com o vizinho, problema com... Você virou a bagunça do centro, então. Exato. Começaram a não querer mais nem comer açaí de tanta causação que teve ali. Aí eu começo a ter que ou fazer muito cedo ou depois do horário comercial, né, para não atrapalhar, né, o fluxo, né, tinha que buscar para fazer o melhor caminho para ele não ficar enroscado, né, não tomar multa, né, você não tem locais que você não pode andar. Eu tô muito curiosa para saber quando você finalmente conseguiu exportar. Bom, aí beleza, 2017 caso, final, eu faço todo o programa do PayEx o ano inteiro, né? É até engraçado assim, eu casei numa sexta, na quarta eu e a Juliana começou a acompanhar ia junto também, passava o dia inteiro, comecei a levar também, já tava com gente do marketing, do administrativo, quando era alguma coisa específica eles iam junto também, e aí na quarta-feira tive, na sexta tava casando, aí o pessoal lá, eles falavam o PayEx casando, o pessoal ali, mas era aquele negócio, na outra semana já tinha rodado de negócio, não marcamos nada, né? Continuou o trabalho, assim, casou na sexta, sábado tava ali a Juliana na pegada. Tá até agora esperando a lua de mel, então. A lua de mel veio no ano seguinte, com uma história interessante pra também. Para visitar distribuidor fora do Brasil. Mais ou menos, vou chegar nisso. 2018, a gente já tinha preparado, né? Tava pegando muito conteúdo, mudamos a marca em 2017, já estava estruturado ali, aí falou, bom, vou começar, sei comprar a mídia no buscador, né, vou traduzir as campanhas, traduzir as palavras-chave, né, os anúncios, e vamos para cima, né, o site já está em inglês, espanhol, né, tudo, iFolder, né, tudo material básico, né, que você precisa para comunicar, comecei a soltar as campanhas, e aí começou a chegar os primeiros leads, né, chega muita coisa, né, você tem que filtrar, né, tem que trabalhar bem, mas aí conseguimos emplacar a primeira exportação para o Canadá, depois veio, já logo em seguida veio Portugal, exportações pequenas, né, pequena que a gente chama, assim, até parece bastante, mas assim, no âmbito é pequeno, é pallet, assim, um pallet é 1 tonelada, mais ou menos. Sim. E aí a gente conseguiu fazer essas primeiras, né, a correria, o Canadá muito simples, assim, muito prático, né, não teve tantas exigências, né, praticamente uma invoice. Você nem precisou ir até lá. Não. Foi tudo à distância. Tudo à distância. Uau. Portugal, mesma coisa. Portugal, eu tive a visita do comprador. Ele é muito. Eu tenho uma curiosidade que a gente tem muito cliente piloto. E aí, esses pilotos, eles são muito empreendedores. Pilotos de qualquer lugar do mundo. Piloto de avião. Piloto de companhia aérea. E aí, eles estão sempre viajando, né? Então eles estão vendo as oportunidades. Né? E aí começam meus problemas também, porque até então eu estava só enviando pallet, enviava com transporte próprio, né, Fiorino, van, né, fretava, agregava frete para levar, não era problema. Aí quando para o container ali na frente, é uma empresa que numa descida e fecha a rua, né, fica um cruzamento ali. É um lugar muito, assim, não era adequado, né, aí você precisa estufar o container, não tinha doca, não tinha nada. Aí, nossa, apanhamos muito esse primeiro para fazer, acho que demoramos muitas horas ali para conseguir, mas saiu, e ali a dor já estava insuportável, né, porque já eram os fornecedores, já eram outros problemas, ali a gente falou, poxa, o negócio está indo, os outros clientes já estavam amadurecendo também, aumentando o pedido, falei, agora a gente precisa arrumar um local próprio, né, arrumamos um outro que hoje já vendo já está pequeno, mas aí a gente já arrumou um lugar num espaço mais adequado, rua, né, próximo à rodovia, sabe, tudo voltado para o que uma empresa precisa fazer. A gente achou aquela oportunidade, fechamos, só que precisava reformar o local inteiro.
Aí, basicamente, a gente consegue o alvará de reforma quando, basicamente, estava começando a pandemia aqui, em 2020. Aí a gente já está indo para 2020. A previsão era fazer em uns 8 ou 9 meses a obra, começa março, decreta a pandemia, a gente acelera essas obras, por causa, não teve negociação de aluguel. Outra sorte também que em 2019 eu já estava reduzindo loja antes da pandemia, porque a gente falou, pô, o foco é atender aqui, vai dar muita demanda, né? Eu não estava muito naquela pegada de loja, embora a loja foi muito importante para muitos clientes. Claro. Assim, foi um dos fatores decisivos, que nem do árabe, do cliente do Catar, de outros clientes nossos, de ver que a gente não era só uma indústria. A gente sabia da parte que eles estavam preocupados. Sim, era uma validação do produto até, né? Era uma validação do produto, a gente conseguia passar muita informação de loja, Sim. né? Fazer treinamento. Já teve cliente que mandou funcionário fazer treinamento aqui na nossa loja. Isso é legal, porque os outros, beleza, entendem do produto, sabem, mas não tem a dor. Eu tinha as duas dores, né? A dor como fábrica, a dor como loja. Sim. Isso é assim... Foi um grande acerto. Foi uma coisa que, no final, a loja, ela valida a fábrica. Em muitos motivos ajudou a gente, ajuda até hoje. Hoje eu só fiquei com uma loja. Uma loja? Uma loja, praticamente ficou a loja modelo, mas até hoje vem esse pessoal de fora e visita. E a fábrica tá nesse segundo lugar ainda? A até fábrica hoje veio para o segundo lugar, a gente acelerou, terminou na metade de 2020. Aumentamos, né, capacidade, maquinário, tudo, né? Isso foi metade de 2020, viemos, agora vai. Aí, basicamente, já um dos primeiros pedidos que cai assim, tipo, pegamos a fábrica em julho, agosto, tipo, um pedido assim, 4 containers de uma vez. Falei, nossa, aí beleza, vamos atender. Aí começa a receber as embalagens, que aí é um outro detalhe, a gente vende a nossa marca, mas também faz o private label, né? A gente faz na marca do cliente também, né? A gente tem as opções, né, de embalagem, tamanho, sabor, e aí o cliente desenvolve. Fica livre, né? Como tem clientes de redes que a gente tem atendido, aí a gente começa a receber as embalagens. Aí a gente já vê, pô, a empresa tá ficando pequena de novo. É uma empresa que eu fiz, assim, a gente construiu o mezanino quase todo o terreno, assim, para aproveitar, né? Fiz um escritório, né? Trabalhei muito com tecnologia, né? Aquela escritório todo aberto, né? As células, né? Tal administrativo financeiro, comercial, marketing, né? Tem um setor de marketing hoje, que aí tem designer, tem coordenador, tem conteúdo. Quantas pessoas você tem hoje? Hoje é até um dado engraçado. Eu ainda tenho mais gente na loja do que na fábrica. Não é possível. A fábrica, basicamente, é umas 15 pessoas, a loja tá umas 16, 17. Eu não acredito, Murilo, que você tá fazendo tudo isso com 15 pessoas na fábrica. E o mais curioso, na produção são apenas 4 pessoas. Tem mais gente pensando ali no escritório, fazendo estratégia, do que na produção. Nossa, é mão na massa mesmo, né? Você é empreendedor raiz. É muito enxuto. Uma outra coisa que eu aprendi muito é o Lean, né? O sistema enxuto. Eu participei dessas startups, né? Desde 2008, 2009, Sim. trabalhando com isso. Eu peguei muito esse conceito de Lean na veia, né? E fiz, né? Testar o modelo em pequena escala, testar ele, validou, vamos para um passo maior. Boa. Agora, vamos lá. Então, hoje, vocês estão exportando para quantos países? Olha, se eu falar, eu acho que eu tô até perdendo a conta, porque essa semana a gente fechou a Austrália, que não tava, assim... Que legal! Foi já, mega mercado, hein? Um cliente bem grande, assim, uma promessa muito boa lá. Panamá, Estados Unidos foi o primeiro país que a gente se preparou para exportar. Assim, quando você pensa, né, em mercado, né, maior mercado do mundo, Estados Unidos, a gente começou a fazer tudo. O que precisa para exportar nos Estados Unidos? FDA, preparar a documentação, parte do food safety, né, você ter os planos e controles e tudo mais. Começamos com isso e no final, agora, recente também, a gente fechou os Estados Unidos, também um cliente grande lá. Assim, mas hoje deve estar chegando nos 15 países que a gente faz. Indonésia,
Aí nos árabes é a maior parte, né? Aí Bahrein, Catar, Jordânia, a gente foi a primeira empresa a colocar o açaí naquele país. Não tinha mais nenhum outro vendendo açaí. A gente foi pioneiro ali, a gente iniciou esse ano também. A Europa, alguns países, né? Que nem Portugal, Itália, Holanda. O Canadá, aqui na América do Sul, a gente tem o maior cliente, no Paraguai, um cliente que tem uma rede de quase 100 lojas lá. Uau! É uma franquia, assim, eles são muito fortes. Aí não é nem container, é carreta. A carreta é maior que o container, né? O container vai com 20, a carreta vai com 28. É tipo, carreta todo mês, praticamente, é carreta. Quantas toneladas de açaí você tem feito? Olha, no mês, recente, ontem eu estava recebendo equipamento novo na produção, semana passada. A gente estava preparando para dobrar a produção. Mês passado, a gente arrumou outro barracão na mesma rua para dar suporte, né, em câmera fria, em embalagem, tudo. Mas a gente tá chegando perto de umas 100 toneladas. E aí, então, pra gente finalizar, porque assim, a sua história é muito boa, né? Você realmente tem milhões de exemplos de erros e acertos aí, e as coisas vão acontecendo. É muito legal, acho que vai inspirar muita gente. Qual que é o seu conselho maior que você dá agora para as pessoas que estão empreendendo, seja no setor que for, ou se você quiser dar para o setor alimentício, e querem internacionalizar a empresa? Olha, eu acho que o principal é essa busca constante de informação. Para o empreendedor, ele sabe, ele tem que ser um curioso nato, né? Entender de ponta cabeça, né? O negócio dele, do avesso, buscar muita informação. A partir do momento que eu mudei, né, de segmento, eu fui me especializar ao máximo, conhecer, né, todos os pontos, estressar, encher o saco de muita gente, como eu comentei. Uma dica muito importante, os seus próprios fornecedores podem ajudar, né? Eu tive instituições, né, como a Apex, mas os meus próprios fornecedores de polpa, eles exportavam, então eles ajudaram também, assim, tive que grudar, né, porque no começo você fala, é só mais pequenininho ali, mas aí você começa a encher o saco, tô esse contato aqui, aí é o contato que às vezes resolve a vida, né, que você vai procurar, por exemplo, você vai procurar um despachante, aí tem despachante de autopeças, de alimento, mas não é congelado, aí para você chegar no congelado é difícil, e aí você consegue resolver através de um fornecedor, ele acaba abrindo todo um leque de possibilidades que antes você só estava levando portada e estava ficando desacreditado. Então, às vezes os seus próprios parceiros podem ter alguma situação que ele consiga encurtar alguma dificuldade que você está passando. Sim. Então, é especializar mesmo, buscar conhecimento. A outra, né, para quem quer internacionalizar, ela tem que ter a consciência que precisa ter um dono, né? Assim, e o dono, a gente falando de pequena empresa, é literalmente o dono. Você pega empresas maiores, né? Você consegue criar um setor lá, contrata pessoal com formação, com experiência, conhecimento específico, né, na área de Comex, né, comércio exterior, e faz eles acontecer. Não, no pequeno você vai ter que se dedicar, igual eu tive que sentar numa sala de aula, tô bonitinho ali por várias semanas, ao longo de mais de um ano ali para pegar. Então, vai do quanto dedica, mas tem que ter um pai, o pai ou a mãe, a exportação dentro da empresa, tem que ter esse cuidado. E aí depois você consegue direcionar as pessoas, né? Hoje é interessante que, assim, você tem o conhecimento do começo ao fim, né? Então, assim, se tiver alguma falta, alguma coisa, a peteca não cai, mas de início, quem tá no começo é obrigatório ter todo o entendimento e cuidar disso. Legal. Mas aí, para isso, você tem instituições que facilitam. A Apex ajudou muito, né? Aquele negócio é gratuito, não é pago, mas se você não se dedicar, né, a dedicação é o que a gente tem mais valor, é o nosso tempo, mas depende só do empresário decidir se ele vai seguir ou não. Muito bom. Murilo, obrigada, parabéns por toda a tua garra aí nessa história, essa montanha-russa aí que você vive até hoje, né? Não para, é direto, assim... É uma satisfação a gente ter
a oportunidade, né, de conversar, passar um pouquinho, né, para os empresários, né, mostrar que não é um negócio assim que ele começa muito simples, muito enxuto, não é um negócio de herança, não, é um negócio que a gente acreditou muito, reinvestiu muito nele. Correu riscos, errou. Muito risco, assim, tira as vontades nossas para colocar na empresa, né, poxa, vou dobrar a aposta agora, aí você vai lá, poxa, vou comprar um apartamento para mim ou vou comprar máquina para empresa, vamos lá, comprar máquina para empresa. Sim. Vou fazer, vou ter um carro melhor ou vou adiantar o estoque de safra para a empresa, não, vai lá. Então, assim, agora eu posso falar que agora eu estou conseguindo voltar mais para mim, mas é natural do empresário. Então, assim, é possível, mas é doído, assim, se atravessar, depende do empreendedor, né? Sim, com certeza. Mas parabéns, obrigada pela sua participação aqui. Queria deixar um beijo pra Juliana, né? Porque ela é a guerreira dessa história aí. Nossa, Ó, você mime muito essa mulher agora, hein? Eu falo que era ela que tinha que estar aqui. É que ela não é tão comunicativa, meio envergonhada, mas é a parceira da vida aqui. Não, depois que vocês estiverem com a maior fábrica de açaí do Brasil, vocês voltam aqui e você traz ela. Não, sim, trago ela e meu filho. Já tem fruto. Que legal, já. Maravilhoso. Açaí é minha vida, é tudo, é matrimônio, é família, virou minha vida agora. Muito bom, então eu espero que continue te trazendo muito sucesso cada vez mais, viu? Bom, eu agradeço, tudo muito de obrigado. Bom. Obrigada a você pela participação. Bom, gente, muito legal, né? Ficou bem claro, eu acho, na história do Murilo, a importância da gente se preparar, se planejar, de ter esse apoio, esse suporte que a Apex Brasil pode te dar, né? Com iniciativas como o PayEx, por exemplo, que ele comentou que foi tão importante na história dele. Então, convido vocês a acessarem o site apexbrasil.com.br para se inteirarem mais sobre essas possibilidades. Também peço para vocês compartilharem esse episódio, se você está ouvindo em plataforma de áudio ou está no YouTube, compartilha com quem você acha que vai gostar dessa história, que vai se inspirar. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso se você estiver nos assistindo pelo YouTube. Aproveita e segue também nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, @ApexBrasil. Ficamos por aqui hoje e em breve a gente volta com mais histórias de brasileiros que estão conquistando o mundo. Um beijo, pense grande, pense Brasil!